Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a professora Juliana, vamos trabalhar juntos geografia sobre a diversidade cultural no Brasil. Vocês sabem o que é a palavra diversidade? Está se referindo a tudo aquilo que é diferente. Vamos lá para o nosso livro, na página 176. Que imagem é essa que a gente pode ver aqui? Representa uma Índia. Estamos falando da comunidade indígena, será? Vamos ver aqui para frente. Aí na sua região, você já viu alguém de comunidade indígena? Já conheceu alguma? Vamos falar sobre a diversidade cultural, as diferentes formas culturais aqui do Brasil. Neste capítulo, você vai estudar a diversidade cultural brasileira e a importância de cada povo que veio para o Brasil. Vamos retomar um pouquinho lá da história. Quando os portugueses chegaram no Brasil, já tinha um povo que morava aqui, que eles chamaram de índios. Então já tinham as tribos indígenas que já moravam aqui e eles já tinham as suas culturas, as suas tradições e os seus costumes. Que com a chegada dos portugueses, isso tudo foi se misturando. E aí vieram os africanos, vieram os outros povos europeus, e aí foi diversificando cada vez mais. Vamos ver um pouquinho aqui do Conversa Vai. O que mais chama a sua atenção na imagem? Você sabe qual população está sendo representada e qual a importância dela para a população brasileira? Então lá, aquela primeira imagem lá, da Índia. O que será que eles trouxeram para a gente? O que será que a gente aprendeu? Que costumes será que a gente ainda usa e que fazem parte do nosso dia a dia que foi nos apresentado pela população indígena? Conversa vem. Você acha que os povos do Brasil são todos iguais ou eles diferenciam-se uns dos outros? Por quê? Você acha que todo mundo é igual? Todos nós somos iguais? Todos nós temos a mesma origem? Provavelmente não, né? Aliás, com certeza não, né? Cada um tem a sua origem, a sua descendência. Vamos vendo aqui no decorrer do nosso capítulo sobre isso. Vamos começar falando aqui sobre a população brasileira. O Brasil tem uma população de aproximadamente 210 milhões de habitantes, que estão distribuídos por todo o território nacional. Nossa população foi formada por diferentes povos, incluindo indígenas, europeus, asiáticos, latino-americanos e africanos. Então, inicialmente, a nossa população foi um misto de todos eles juntos, ok? E até hoje né? Primeiros habitantes do Brasil, os indígenas. Então, retomando o que eu falei lá no início da nossa aula, os indígenas foram os primeiros habitantes que aqui já estavam quando os portugueses chegaram. Antes da chegada do colonizador português, as terras que viram a ser o Brasil, viviam aqui cerca de 3 milhões de indígenas. Cada povo possuía seus costumes, suas tradições e seu idioma. Os indígenas viviam basicamente de caça, pesca e agricultura, cultivando produtos como mandioca e frutas. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, no Brasil viviam 897 mil indígenas de 305 etnias diferentes, preservando 274 línguas nativas. Observe a imagem a seguir. Olha lá, nós temos aqui o representante do grupo Tupi-Guarani e aqui o representante da tribo Pataxó. Porque além de ter a comunidade indígena, ter todos os indígenas, eles são distribuídos em tribos. E aí cada tribo tem o seu costume, tem a sua língua, o seu idioma, e muitos desses acabaram se perdendo com a colonização. Por que houve a redução de indígenas depois da chegada do colonizador português ao Brasil?
Vocês têm alguma ideia por que isso pode ter acontecido? Por que a comunidade indígena foi diminuindo cada vez mais? Embora no ano de 2010, aproximadamente, houve um crescimento significativo novamente. Mas por que houve essa diminuição? Porque como os portugueses não aceitavam e discriminaram muitos índios, transformaram eles em escravos, começaram a dominar a cultura deles, né? Começaram a dominar no sentido de não deixar eles praticarem a cultura, os costumes deles, eles deixaram de assumir a sua raiz. Então a pessoa não se identificava mais como indígena. As pessoas começaram a se dizer como um homem branco ou um negro, mas não se identificavam mais para o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como indígena. Estavam se identificando como de natureza branca, certo? Então vamos fazer lá, com a lupa na mão. Vamos praticar o exercício. Observe a tabela a seguir, que mostra a distribuição da população indígena. População indígena em área urbana e rural no Brasil em 2010. Lembrando que a área rural é aquela que não está dentro dos centros, dentro das cidades. Localização do domicílio, onde eles moram, a população indígena. O total, em 2010, eram 896.917. Na área urbana, tinham 324.834. E na área rural, viviam 572.083 indígenas. Percebam bem que sempre a maioria vive na área rural, como de costume e tradição. Então, lá, em terras indígenas, em terra considerada para deles, né? Tinham lá, daquele total, 517.383 viviam em terras indígenas, mas eles estavam divididos em apenas 25.963 estavam na área urbana e os 491.420 estavam lá na terra tradicional deles, né? Na área rural, onde eles podiam praticar a caça, a pesca e a agricultura. E fora das terras indígenas, nós tínhamos no total de 379 mil. Desculpa, pessoal, estão espantando o Covid por aqui. 379.534 indígenas. Desses todos, fora das terras indígenas urbanas, viviam 298.871 e na área rural, apenas 80.663. Percebam a grande diferença aqui quem vive fora da terra indígena. Agora, com base nas informações da tabela, vamos responder as questões a seguir. Número 1, vamos lá. A população indígena, ela está mais presente na área urbana ou na área rural? Na área rural. Por quê? Porque para eles praticarem aquilo que eles têm de costume, eles precisam estar mais na área rural. Como vai praticar a agricultura ou até mesmo criação de alguns animais, né? Ou for fazer a pesca ou até mesmo a caça na área urbana, não tem como. Então, ficam na área rural. Número 2. A maioria da população indígena está em terras indígenas ou fora delas? Está em terras indígenas. Dentro de terras indígenas. Número 3. A maior parte dos indígenas que está nas terras indígenas vive na área urbana ou na área rural? Novamente na área rural. Área rural, que é onde eles podem praticar o que é de costume e tradição deles. Número 4. A maior parte dos indígenas que está fora das terras indígenas vive na área urbana ou na área rural?
na área urbana aqui nesse caso. Diferentemente das outras questões, quando eles estão fora da terra deles, da área indígena, eles estão na área urbana, ok, pessoal? Então, nós vimos agora um pouquinho sobre a questão dos índios, da comunidade indígena no Brasil, a importância deles para a nossa cultura, para os nossos costumes, o que eles trouxeram para a gente, nos ensinaram, que nós usamos até hoje, né? Uma das coisas muito usadas na nossa alimentação, principalmente, nós temos lá a mandioca, o uso da rede, que muita gente usa para descansar, usa no momento de lazer. Isso tudo quem nos ensinou foram os índios, a comunidade indígena, certo? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de hoje. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Um beijinho. Tchau!